Bom Um dia. dia, Suplicy, argumentou-se que com a abolição da propriedade privada cessaria todo o trabalho e seríamos dominados pela preguiça universal. Ué, se fosse assim, segundo tal argumento, a sociedade burguesa há muito deveria ter sucumbido à ociosidade, pois seus membros que trabalham nada adquirem, e os que adquirem alguma coisa não trabalham. Esse foi o Marx em um manifesto comunista. Muito bem. Sabemos que as experiências nos confins da Índia, que na Namíbia, no Quênia, Finlândia, Ontário, no Canadá, cidades da Holanda, Barcelona e mais cidades da Espanha, que na França, no Alasca, em Maricá e tantos outros lugares do mundo, foi ou ainda é possível continuar seguindo a vida, trabalhando sem preguiça e com um pouco mais de dignidade e liberdade. Não porque foram abolidas as propriedades privadas, como queria Marx. Não. Mas porque nesses locais foram implementadas, de alguma forma, um tipo de renda básica da cidadania. Uma garantia de que no final ou no início de todos os meses, ou trimestralmente, semestralmente, anualmente, não importa, mas que por um período determinado ou ainda vigente, tais pessoas experimentaram ou ainda experimentam na prática a possibilidade da decência e grandeza da vida, em meio a tanta desigualdade que o capitalismo vem nos oferecendo há séculos. E, de novo, com bastante trabalho e diligência. Já no Brasil, nós, Vinícius, Léo, eu e a Nath que não está presente hoje aqui agora porque ela está trabalhando, pressentimos que aquele homem que voltou à estrada e que quer recomeçar a sua vida, provar mesmo que realmente mudou, que se recuperou, quer viver em paz, não olhar para trás, dizer ao crime nunca mais, bem como todos os cidadãos e cidadãs brasileiros, autônomos, moradores de rua, classe média, rico, pobre, sem exceção, estamos flertando mais do que nunca com essa chance universal e incondicional chamada dignidade. E o senhor, perseverante na luta, esperançoso crônico, nomeou tal dignidade de renda básica de cidadania, mais conhecida como Lei 10.835, de 8 de janeiro de 2004, reconhecida, aliás, pelo ex-presidente Lula. E nós endossamos que hoje, mais do que nunca, pelo advento da cruciante pandemia causada pelo SARS-CoV-2, que nos traz dessa enorme crise a oportunidade ímpar, bobdiliana, dos homens olharem para cima e verem o céu, de fixarmos nossas orelhas para ouvirmos as pessoas chorarem, de não precisarmos mais andar por tantas estradas até que possamos nos chamar de humanidade. Suplicy, sabemos todos que essa é a ocasião de reter esse vento, de aproveitar que muitos de nós estamos com alto nível de consciência social, de solidariedade no sangue, para fazer valer a renda básica. E se o Léo Huberman estivesse vivo, concordaria conosco, visto que ele já escreveu sobre o mundo antes e depois da peste negra. Para finalizar essa introdução, e utilizando-nos de mais falas e citações do senhor, e baseando-nos num livro chamado Constituição da República Federativa do Brasil, escrito em 1988, citamos que no seu artigo 3º só faz endossar tudo que o senhor já vem dito. Construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais, promover o bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Prezado vereador de São Paulo, ex-secretário municipal de Direitos Humanos pela mesma cidade, ex-deputado estadual e federal, ex-senador da República Federativa do Brasil, economista, professor, mas, sobretudo, homem público exemplar, do qual Confúcio e Dalai Lama se orgulhariam, tá? Homem que luta por valores encontrados facilmente nas parábolas de Jesus Cristo, segunda epístola de São Paulo aos Coríntios, provavelmente querido por Maomé, referências de economistas de renome, homem que nos instigou a procurar pela utopia do Thomas More e caçar o panfleto do Thomas Paine. Suplicy, já que a saída é pela porta, a gente está aqui para dar esse rolê com você.
leu os meus livros, deu uma aula brilhante. Você já falou quase tudo que eu iria transmitir, eventualmente, que eu tenho. Sabe que durante esta quarentena, é capaz de esta aqui ser a 113ª que eu faço desde que começou. Mas é a primeira vez que eu começo um live assim. Nós vamos sintetizar as grandes vantagens. Primeiro, conforme a Laura falou, nós eliminamos toda e qualquer burocracia envolvida em ter que saber quanto cada um ganha. No mercado formal, isto é, na carteira de trabalho assinado ou em qualquer atividade que façamos. Se uma mãe toma conta das crianças do vizinho e recebe um trocado no dia seguinte, ou qualquer pagamento que façamos na rua, na feira, não é preciso declarar o rendimento e nem o patrimônio acumulado. Eliminamos totalmente qualquer estigma, o sentimento de vergonha da pessoa precisar dizer eu só recebo tanto, por isso mereço tal complemento de renda. Eliminamos o fenômeno da dependência que acontece quando tem um sistema que diz que quem não recebe até certo patamar tem o direito de receber tal complemento e a pessoa está por decidir vou ou não iniciar essa atividade que vai me render este tanto. Mas se eu iniciar e receber esse tanto, e daí vem o governo e me retira o que eu estava recebendo naquele programa, eu talvez desisto e entro na armadilha da pobreza ou do desemprego. Mas se todos iniciarmos da renda básica em diante, sempre haverá o estímulo ao progresso. Será mesmo? Será que não vai estimular a ociosidade? O que é que vamos fazer com aquelas pessoas que têm uma tendência inarredável à vagabundagem? Será mesmo? Pensemos um pouco em nós, seres humanos, nas mulheres e em nós, homens. Todos nós amamos realizar uma série de atividades porque nos sentimos úteis. As mães, quando estão amamentando seus nenês, qualquer hora do dia, da noite, da madrugada, com todo amor e carinho. Nós, quando estamos, pais e mães, quando estamos tomando conta de nossas crianças para que bem se alimentem, se desenvolvam. Quando nossos avós são mais idosos, precisam do nosso carinho e assistência, estamos lá juntos, nas associações de bairros, nas igrejas de todas as denominações, nos centros e diretórios acadêmicos, quantos de nós não realizamos uma série de tarefas porque nos sentimos úteis? Quando Amedeo Modigliani e Vincent van Gogh pintaram as suas obras e saíam pelas ruas para tentar vendê-las, alcançar a sua sobrevivência, mal conseguiam. Ambos morreram precocemente, hoje as suas obras são vendidas por milhões de dólares. A Constituição brasileira assegura o direito à propriedade privada, o que significa que aquela pessoa que detém a propriedade de uma fábrica, uma fazenda, um hotel, um restaurante, um banco, títulos financeiros, propriedades imobiliárias, estas pessoas têm o direito de receber lucros, juros, aluguéis, os rendimentos do capital. E eu lhes pergunto, por acaso, a nossa lei maior diz que para uma pessoa receber tais rendimentos do capital precisa necessariamente comprovar que esteja trabalhando, que suas crianças e adolescentes estejam indo à escola? Não. Portanto, se nós autorizamos que possam os mais ricos receberem lucro, juros, aluguéis, por que não estendermos a todos, ricos e pobres, o direito de todos participarmos pelo menos um pouco da riqueza comum em nossa nação, gerada em Campinas por tantas atividades, em São Paulo, na floresta amazônica, no Pantanal do Mato Grosso, nos Pampas do Rio Grande do Sul, nas Cataratas do Iguaçu, na cidade maravilhosa do Rio de Janeiro, na vida cultural de São Paulo.
é uma questão de bom senso, ainda mais quando pensamos em aspectos da nossa história. Por mais de 3 séculos, milhões de pessoas foram arrancadas de sua terra natal na África para virem ao Brasil, ajudarem a acumulação de capital, de riqueza de tantas famílias, sem que lhes fosse provida qualquer remuneração, que não fosse viver numa senzala e ter uma alimentação que faziam com que os escravos tivessem uma expectativa de vida pouco superior a 30 anos de idade. Então, é de bom senso. Mas qual é a principal vantagem da renda básica de cidadania, sobre a qual eu ainda não falei? Laura? Léo? Vinícius. Então, eu vou falar. É do ponto de vista, você já mencionou, é do ponto de vista da dignidade, da liberdade do ser humano, de que nos fala o grande Prêmio Nobel de Economia, Amartya Sen, que, em Desenvolvimento como Liberdade, ele expressa que desenvolvimento, se for para valer, deve significar maior grau de liberdade para todas as pessoas. Então, ele exemplifica com o que aconteceu quando ele era menino, tinha 8, 10 anos de idade. Seu pai era um bom professor. Ele brincava no jardim de sua casa e, de repente, um dia, entrou um homem gritando por socorro, portão adentro. Estava esfaqueado nas costas. Ele chamou por seu pai, que logo veio, e acompanhou seu pai levando o trabalhador Cadermia para o hospital. No caminho, Cadermia disse: bem que minha mulher tinha me avisado para não vir a este lugar tão perigoso, caracterizado por lutas étnicas, mas eu não tive outra alternativa senão de, neste bairro, encontrar um trabalho que pudesse dar o sustento da minha família. E eis que, então, ao chegar no hospital, aquele trabalhador teve uma forte hemorragia e veio a falecer. Conclui Amartya Sen, tipicamente, Cadermia não tinha liberdade real. Precisou colocar a sua saúde e vida em risco para conseguir um trabalho que pudesse dar o sustento da sua família. Da mesma forma, aquela mulher que, não tendo alternativa para dar de comer em casa, resolve vender o seu corpo aqui na Praça da Luz, ou aquele jovem que a Laura mencionou de início, que, não tendo como ajudar no orçamento da sua casa, resolveu se tornar o aviãozinho da quadrilha de narcotraficantes, como o Homem na Estrada, do personagem do Mano Brown, dos Racionais MCs. O dia que houver para si e cada membro da sua família uma renda suficiente para atender às suas necessidades vitais, estas pessoas vão ganhar o direito de dizer não, diante de uma única alternativa que lhe surja pela frente, mas que vai ferir a sua dignidade e colocar a sua saúde e vida em risco. Vai poder dizer: olha, agora, graças à renda básica para mim e cada membro da minha família, eu vou poder aguardar um tempo, quem sabe fazer um curso aqui na Unicamp, na Unip, na PUC, até que surja uma oportunidade mais de acordo com a minha vocação. É neste sentido, pois, que a renda básica de cidadania vai elevar o grau de dignidade e liberdade real para todos. E, por esta razão, é que eu tanto acredito nesta proposta e fico muito contente de vocês também quererem batalhar por ela.